No vídeo de hoje eu trouxe a receita de pão recheado. Na tigela você vai colocar meio quilo de farinha de trigo sem fermento e adicionar um pacotinho de fermento biológico, que é o fermento para pão. Apenas esses dois ingredientes você vai mexer bem para que o fermento se misture com o trigo. Em seguida vai colocar 2 colheres e meia de sopa de açúcar. Nessa receita nós vamos colocar todos os ingredientes secos para depois adicionar os líquidos. Você mexe mais um pouquinho para misturar todo o açúcar na farinha e adiciona 1 colher de chá de sal. Nunca adicione o sal em cima do fermento, porque isso impede que a massa cresça o tanto que era para crescer. Depois de todos os ingredientes secos, agora nós vamos entrar com os ingredientes líquidos. Ignorem essas moscas, porque tá insuportável aqui onde eu moro. Você vai abrir um pequeno espaço aí no meio da vasilha e vai adicionar 1 colher de margarina e um ovo. Deixe um pouquinho até que se misture a margarina e os ovos. E aí você vai adicionar 100 ml de leite e 150 ml de água. Com o auxílio da colher, você vai mexendo aí. Vai chegar um momento que você vai ter que fazer com as mãos mesmo. Você tenta misturar o máximo que você conseguir e depois vai sovar com as mãos. Vai a parte mais cansativa e ao mesmo tempo a mais necessária. Veja aí que eu adicionei um pouquinho de farinha na bancada só para não ficar grudando, porque essa massa ela tem que ficar um pouco molhadinha. Até porque ninguém merece um pão com a massa seca, né? Você vai sovar aí mais ou menos uns 7 minutos, ou se você tiver a batedeira planetária, você pode estar usando. Lembrando que quanto mais sovar, mais qualidade você vai dar ao seu pão. Prontinho, massa sovada, agora a gente vai deixar ela descansar um pouquinho para essa massa crescer. A minha ficou mais ou menos umas meia hora, porque eu tava com pressa, eu inventei de fazer esse pão já à noite. Depende muito também da temperatura que tiver na sua cidade. Eu sempre gosto de pesar todas as massas que eu faço, para quando eu for fazer salgado de festa, eu ter uma base de quanto salgado rende cada receita. Vou dividir essa massa em 3 partes e vou fazer 3 pães com ela. E com o auxílio de um rolo, eu abro a massa de um tamanho que eu ver que vai caber dentro da forma. Assim como o recheio, essa parte é completamente opcional. Você pode estar fazendo também pãezinhos menores, não precisa ser um pão grande. Preparei 4 carnes de hambúrguer, levei para selar, não chegou a fritar ela, só dei uma seladinha mesmo para não colocar crua. Coloquei primeiro um pouquinho de cheddar e depois vim colocando a carne de hambúrguer. Fiz 2 sabores de pão, esse com carne de hambúrguer e um de calabresa com queijo. Você pode estar escolhendo o recheio da sua preferência. Essa massa ela rende muito, é muito econômica, é a mesma massa que eu uso para fazer os meus salgados de festa. Futuramente eu vou trazer aqui vídeos de como eu faço os salgados de festa com essa massa. Fica muito fofinha, saborosa, vocês vão amar, podem fazer sem medo. Depois de fazer toda essa montagem, o correto era deixar descansar mais um pouco e crescer mais. Como eu tinha comentado lá no início, eu estava com pressa, então daí eu já fui selar para começar a assar. E eu usei uma gema. Eu amo colocar detalhes assim nas coisas que eu faço. Peguei 3 rodelinhas de calabresa, o outro eu fiz uma decoraçãozinha com ketchup. E no do meio eu coloquei orégano. Se você for fazer, é bom você fazer também algum detalhe para você conseguir diferenciar qual sabor. Fui tirando um bolo formigueiro que estava aí no forno e vou dar uma dica de ouro para vocês. Quando vocês forem assar pizza ou salgado com massa de pão, coloquem sempre uma bandeja com água na prateleira debaixo do forno. Eu aproveitei que o forno já estava pré-aquecido e deixei ela lá por uns 10 minutinhos. Depois eu coloquei o pão para assar. Isso vai fazer com que o seu pão não asse primeiro embaixo para depois dourar em cima. Porque às vezes a gente coloca o salgado para assar e logo doura embaixo. E quando doura em cima, embaixo já passou um pouquinho do ponto. Isso vai fazer com que fique tudo uniforme.